A graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a todos os amados irmãos, que nessa terça-feira já estão aí reunidos para poder aprender um pouco mais da Santa Palavra de Deus. E nessa terça-feira, amados, nós estaremos falando sobre a conversão de Saulo de Tarso, né? Estivemos falando na lição de número 1, na lição de número 2, sobre o perfil, né, de Saulo, sobre o zelo que Saulo tinha pela sua religião, que ele era um fariseu, e como ele colocava isso em prática, né? Pensando em que estava fazendo algo que agradava o coração de Deus, perseguindo os cristãos, levando-os para a morte. E tudo isso, amado, faz parte desse início da vida de Saulo, né? No quesito do cristianismo. Então hoje nós vamos falar sobre o momento em que realmente Saulo teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, né? E é interessante nós trazermos isso para a nossa vida com relação ao encontro que nós também tivemos com o Senhor. Se esse encontro é um encontro verdadeiro, a mudança, a transformação, nós abrimos mão, né, daquilo que outrora era importante para as nossas vidas, para podermos estar servindo a Cristo. Então, hoje, nessa aula, nós vamos entender o poder da conversão, o que é realmente uma verdadeira conversão e os benefícios que essa conversão ela traz para as nossas vidas. Vamos orar, amados? Eu quero estar lendo aqui depois um capítulo aqui de Coríntios para os irmãos entenderem um pouco mais sobre essa questão da conversão de Saulo de Tarso. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui reunidos nessa terça-feira para podermos, Pai, consagrar esse tempo de estudo e aprendizado da Tua Palavra. Estaremos falando, Senhor Deus, sobre a conversão de Saulo de Tarso. E que esta aula, Senhor Deus, ela nos faça refletir em que nível que nós estamos com a nossa conversão. Pai, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos que estão assistindo. Abençoa, Senhor Deus, a vida daqueles que estarão assistindo posteriormente. Pai, que a Tua graça, a direção do Teu Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas. E tudo aquilo que nós vamos aprender nesta noite, Senhor, seja para crescimento dos Teus filhos. Por isso eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus, né? Então eu gostaria de, antes de entrarmos na aula, fazer uma leitura com os irmãos que está em 1 Coríntios, capítulo de número 1, do versículo 26 até o versículo 29. Preste bem atenção no que esses 3 versículos estão dizendo. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então nós estamos vendo Paulo escrevendo aos irmãos que estavam em Corinto, né? E com certeza trazendo isso para a sua vida. Paulo ele começa a escrever esses versículos dizendo sobre a maneira que Deus faz as suas escolhas aos olhos humanos. Né? Porque aos olhos de Deus, Deus ele nunca erra. Deus ele vai sempre fazer uma escolha certa. O que acontece quando Deus faz uma escolha? Muitas vezes nós não valorizamos a escolha, não damos a devida importância, nos achamos incapazes de fazer alguma coisa e acabamos deixando essa escolha se esfriar nas nossas vidas. Mas Paulo aqui está dizendo, amado, e ele tinha essa convicção, né, desse encontro verdadeiro que ele teve com Cristo Jesus, que transformou, que mudou a sua vida, que tirou ele do fariseísmo e o trouxe para o cristianismo, para ser o apóstolo do gentio, aquele que estaria pregando, né, não para o povo judeu, mas para aqueles que estavam sem possibilidade, né, de talvez ter um encontro de salvação, de uma mudança de vida. E Saulo, né, o apóstolo Paulo, ele tem essa convicção com ele. Por isso ele diz aqui, amados, ele foi muito claro, olha, no versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Não é? Então, que Deus possa estar te abençoando nesse estudo, mas que você
Coloque na balança a importância do seu chamado, a importância da sua conversão, como você está lidando com isso, qual o valor que você tem dado, né, ao momento em que você se encontrou, que teve um encontro com Cristo, né? Como você está lidando com isso, para que nós possamos realizar, né, e sermos dignos de honrarmos o Senhor nos nossos ministérios. A conversão de Saulo de Tarso, nós vamos fazer a leitura hoje, né, da revistinha, na lição de número 3. Texto áureo. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Atos 9, 3 e 4 nos diz isso. Então, nós estamos vendo aqui o momento crucial em que Saulo de Tarso estava com as cartas dos sacerdotes, né? Que ele tinha uma autorização dos sacerdotes para ir a Damasco e prender os irmãos que estavam se convertendo ao cristianismo. Mas ali no meio daquele caminho, ele teve um verdadeiro encontro. Jesus aparece e começa a ter um diálogo com Saulo, né? E ali, amado, começa a acontecer uma grande transformação, uma verdadeira conversão. E como eu sempre digo, conversão, ele traz mudança de vida, ele traz mudança de pensamento, ela traz mudança de caráter, ela transforma, amado, porque nós passamos a conhecer a verdade. E como está escrito na palavra do Senhor, conhecereis a verdade vos libertará. Então nós somos livres, né, das coisas, das mazelas desse mundo, para podermos estar servindo ao Senhor e testemunhando dessa transformação de vida. Não existe conversão sem uma transformação de vida, amado. Não existe. A conversão, ela vem justamente para nos confrontar. Não é? A palavra de Deus, ela nos confronta e faz com que nós venhamos a tomar uma direção diferente. Isso é conversão, não é? E a conversão, ela traz benefícios para nossas vidas e responsabilidades. Vamos ler aqui a leitura bíblica em classe, Atos 9, do 1 ao 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Olha aqui, não é? Ele vai aonde ele poderia conseguir autorização. Em quem? No sumo sacerdote, daqueles religiosos daquela época. E ele ali consegue uma autorização, né? Versículo 2. E pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, porque o cristianismo naquela época estava sendo tratado como uma seita. Eles eram tidos como as pessoas do caminho, né? Eram chamados como as pessoas do caminho. Então, Paulo estava ali com carta, justamente para poder perseguir. Quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Amado, muitas vezes nós passamos por essa passagem, né, e nós chegamos aqui nesse versículo 5 com essas palavras: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que seria isso, recalcitrar contra os aguilhões? É resistir, é uma pessoa que ela é resistente, ela é insubordinada com relação à verdade da palavra de Deus. E hoje, nos nossos dias, nós encontramos pessoas que são realmente difíceis, né? E não querem se dobrar mediante a palavra do Senhor. E elas passam a resistir, tornam-se insubordinados com relação à palavra. Isso é, né, o significado de recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Então aqui nós estamos, né, no centro da conversão de Saulo de Tarso, que passa agora a ser chamado o apóstolo Paulo. Esse verdadeiro encontro, ele transformou, ele mudou tudo aquilo que Paulo tinha, não é, de forte na sua vida, tudo aquilo que Paulo era,
foi jogado por terra agora, porque ele teve um verdadeiro encontro com Cristo. E quem tem um verdadeiro encontro com Cristo tem uma verdadeira mudança de vida. Introdução. A conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Nesta lição, veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo, e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro, Saulo respondeu com arrependimento e fé. Olha que comentário maravilhoso. Não é? Aqui nós vemos o efeito da conversão. Jesus ele deu passo em direção a Saulo para alcançá-lo, não é? Mas quando Saulo ele cai ali, fica cego, ele responde, amado, imediatamente àquilo que Jesus estava falando com ele. Então nós vemos aqui duas situações, né? Como o comentarista disse aqui, ó, assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, né, de alcançar o Saulo de Tarso, por outro lado, Saulo respondeu com arrependimento e fé. Ele entendeu que era ter um encontro com Cristo, né? E a partir daquele momento, a vida de Saulo de Tarso passa a ter uma grande mudança. Item 1 da lição de hoje, a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Conversão de Saulo e a sua experiência sobrenatural. Em Atos 9:3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus o crucificado, a luz que ofuscou seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor, que o confrontou de forma impactante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Com sua ida para Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido por uma experiência sobrenatural, pela qual nunca havia passado. Segundo seu próprio testemunho, o perseguidor viu literalmente a pessoa de Jesus, o ressurreto, que o despojou do seu ego arrogante. Nesta visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus e sua obra redentora no Calvário. Olha só, não é? Então aqui, naquele momento do encontro com Cristo, né, com todo o conhecimento que Saulo tinha, Saulo reconheceu, né, que estava tomando atitudes erradas e caminhando contrário à vontade de Cristo. Né? Ele tem ali todo o seu orgulho, todo o seu ego transformado e mudado para poder realmente, né, fazer jus a esse encontro que teve com Jesus Cristo. A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa sobre o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, imbuído de uma coragem irracional e bem relacionado com a casta sacerdotal. Saulo havia pedido carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os seguidores de Jesus, com o mesmo rigor em Damasco. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual, agindo pessoalmente na sua direção. Então aqui nós temos dois pontos importantes. Paulo ele estava conseguindo influência, né? Ele estava conseguindo êxito, como o comentarista diz aqui, olha, o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores, quer dizer, ele achava que ele perseguindo os seguidores de Cristo estava fazendo algo de benefício para Deus, né? Mas ele estava em evidência naquelas atitudes que ele estava tomando. Não é? Então aqui nós vemos que ele também tinha a carta dada pelos sacerdotes. Ele tinha autorização dos sacerdotes para poder realizar tudo aquilo que ele estava praticando. E aqui, né, na segunda parte nós vemos
que como o mesmo rigor em Damasco. Olha, entretanto, dada a dureza de coração de Saulo, o Senhor tomou uma iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual. E é isso, amado, que o Espírito Santo de Deus faz nas nossas vidas. Quando nós temos um verdadeiro encontro, quando o homem pecador, ele tem um encontro com Cristo, ele entende, não é, o chamado que Cristo está fazendo na sua vida, para fazer parte da família, para fazer parte do reino, né? O nosso psicológico, o nosso físico, né? E o espiritual, eles passam a ser movimentados, né? Nós passamos a confrontar algumas coisas. Então nós temos que agradecer a Deus, através do Espírito Santo, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Nos mostrando a verdade, para que nós venhamos a conhecer o Senhor verdadeiramente como Ele é. A graça salvadora se manifestou a Saulo. Na carta aos Efésios 2,8, ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Na Epístola a Tito, diz também: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Logo, o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é graça de Deus. Essa graça é o favor imerecido de Deus, em que sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Jesus. Aqui o mérito todo é de Cristo. Aos Romanos ele escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, a graça é favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo da sua ira. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Ele foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo na sua vida, levando-o a confessar que Jesus era o Senhor e Salvador da sua vida. E esse processo, amado, ele não mudou. Esse processo ele continua ainda alcançando, né, almas. O Espírito Santo continua alcançando vidas, mudando o pensamento, mudando a estrutura da pessoa, mudando o caráter, né, dando a oportunidade da pessoa viver uma nova vida. Porque não somos nós que convencemos o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas é o próprio Espírito Santo, né, que trabalha no coração do homem pecador, trazendo ele de volta ao seu Criador, né? E isso ainda continua sendo o ponto forte de tudo isso que acontece nas nossas vidas. Item 2, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. A conversão começa no arrependimento. Olha aqui. A palavra arrepender-se no grego bíblico é metanoio, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso. Uma disposição interior para mudar. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. É a mudança na mente, que induz a correção de caráter e a conduta moral. Olha, eu vou ler aqui novamente para você entender o que é o significado de uma conversão, né? É a mudança na mente que induz a correção de caráter e a conduta moral. É a contrição do coração, o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento na vida cotidiana. Isto é obra do Espírito Santo. Portanto, a conversão é uma parte do processo de salvação do pecador. Ela assinala o início do despojamento do velho homem e aponta para o revestimento do novo homem. Então, amados, é muito importante nós falarmos sobre isso aqui. A conversão, né, ela começa pelo arrependimento. Quando nós somos impactados pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo começa a trabalhar nas nossas vidas, e eu quero dizer para você do que aconteceu com a minha vida. Né? Eu comecei a ser cercado por pessoas, amigos, né, que faziam parte do trabalho, que haviam já se convertido. O Senhor sempre colocava uma pessoa para trazer uma palavra, para falar algo de Jesus. E aquilo já era um trabalhar do Espírito Santo
no meu coração, me preparando para uma mudança, né? Até o dia em que eu me adentrei a primeira vez dentro de uma igreja e saí dali, né, já com a minha vida entregue a Cristo Jesus. Porque isso é uma conversão, amado. Isso é conversão de vida. A conversão, ela faz isso, ela muda, ela transforma. E ela nos faz nos arrependermos de tudo aquilo que nós estávamos praticando e abandonar. A pessoa que ela não consegue abandonar as suas mazelas do mundo, ela não teve um verdadeiro encontro com Cristo. Ela não experimentou, não teve essa experiência de uma verdadeira conversão. Porque quando você tem experiência de uma verdadeira conversão, você abre mão para poder estar servindo ao Senhor e dando testemunho de mudança de vida. A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e o fez ver a Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Essa experiência sobrenatural e impactante o fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. De uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo. Então, quando ele tem aquele encontro, que ele é lançado por terra, quando ele se levanta, ali ele já havia tido uma mudança total na sua vida. Não é? Porque ele buscava também conhecer e saber quem era e poder servir verdadeiramente a Deus. Não é? Mas, como está escrito, né? Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através de Cristo Jesus. Não é? E Saulo entendeu isso e abriu mão de todos os seus desejos, todos os seus títulos, todas as suas vontades para poder abraçar a causa de Cristo Jesus. O item 3, a conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. O choque da experiência sobrenatural, do resplendor de luz sobre os seus olhos, transformou a mente de Saulo, levando-o a reconhecer a Cristo que outrora tanto rejeitara. Agora o fazia apóstolo. Como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. É uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo, efetuada na vida do pecador. Como obra de Deus, a conversão é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito Santo no interior do homem, que implica mudança de pensamento, vontade e ação. Uma mudança que altera todo o curso da vida do pecador. É o ato divino pelo qual Deus faz com que o pecador volte para ele, em arrependimento e fé. Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. E isso nós não temos o que discutir. Né? Vou repetir para você o que eu disse no início dessa aula. Não existe conversão sem transformação de vida. Não existe conversão se eu continuar praticando as mesmas coisas. Não existe conversão se eu não olhar para a Bíblia e entender aquilo que a palavra me ensina e colocar em prática. Porque a verdadeira conversão, não é, a partir do encontro com o Senhor, que morreu na cruz do Calvário para transformar as nossas vidas, e através do Espírito Santo, que nos convence, né, de todas as coisas, amados, nós somos, né, praticamente induzidos a uma transformação de vida. Não é? Você começa a confrontar aquilo que é errado com aquilo que é certo. E aí há uma verdadeira conversão, uma verdadeira transformação de vida. Eu me assusto quando eu vejo pessoas que são cristãs e estão praticando as mesmas coisas que praticavam outrora, antes de serem cristãos. Não é? Querem levar a sua vida da mesma maneira que levavam. Isso não dá certo. Isso só vai trazer problemas, né, e dissabores, principalmente para os que estão próximos das nossas vidas. O item 3. As 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Faculdade intelectual. Nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado, conforme Romanos 3,20. Por isso,
nenhuma carne será justificada diante de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Item 2, faculdade das emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Em 2 Coríntios 7,10 está escrito: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. No Antigo Testamento, o salmista Davi demonstra tristeza pelo seu pecado e roga por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51, 1. Então, amados, nós estamos vendo aqui duas faculdades, a faculdade intelectual e a faculdade das emoções, né? Que são transformadas, são mudadas, né? Quando nós verdadeiramente temos um encontro com Cristo e entregamos a nossa vida ao senhorio de Jesus Cristo. A terceira faculdade, a faculdade da vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente. Entretanto, e infelizmente, o pecado fez a separação entre a vontade do homem e a de Deus. Por isso, o Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16,8 diz isso. Para então tornar a unir sua vontade com a de Deus. Há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por ocasião do pecado. Refutamos essa ideia. Com o auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo, o homem pode escolher, decidir e mudar a sua vida, né? Então, essa é a grande verdade de quem realmente tem uma transformação, né? Que entende o que é uma conversão de vida, né? Nós somos confrontados com a maneira que nós vivíamos, com a maneira que Deus espera que nós venhamos a viver. Então nós temos que nos desprender, assim como Saulo de Tarso fez, abrindo mão de tudo, os seus títulos, cargos, toda a sua prepotência, né, todo o seu ego, para poder servir a Cristo verdadeiramente como Ele deseja que nós venhamos a servir. Conclusão. A conversão de Saulo, provocada pelo impacto do resplendor da luz, que ofuscou sua visão e obrigou-o a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo, a conversão é, portanto, uma obra divina, em que o homem responde com arrependimento e fé. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo Jesus. Amém? Então aqui hoje nós entendemos muito bem, não é, o peso que é uma verdadeira conversão nas nossas vidas, né? E graças a Deus, amado, que nós temos que entender, né, essa oportunidade que o Senhor nos dá de mudar as nossas vidas, né, e termos uma transformação de pensamento, uma transformação da maneira de agir, de reagir com a verdade da palavra do Senhor. Que Deus abençoe você que está nos ouvindo nessa noite e que você pense nisso, porque a vontade de Deus é que todos os homens se arrependam e venham a ter um encontro com Cristo Jesus para a sua própria salvação. Amém? Vamos agradecer, amado? Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, eu quero primeiramente agradecer o Senhor, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor Deus, aprendendo o que é uma verdadeira conversão e o que impacto que isso tem sobre as nossas vidas. Pai, eu agradeço a Ti, Pai, pelo Teu Espírito Santo, que um dia, Senhor, achou graça na minha vida e transformou e continua transformando a minha vida, Pai, para que eu possa servir o Senhor com graça e alegria no meu coração. Pai, perdoa todos os nossos pecados, perdoa todas as nossas falhas. Pai, aquelas pessoas que estarão ouvindo esta aula, que elas entendam, Senhor Deus, a importância que é uma transformação de vida e um verdadeiro encontro com Cristo, para que todos, Pai, se arrependam e venham, Senhor Deus, ao encontro da salvação. Por isso eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus. Na lição de número 4, nós vamos estar falando Paulo, a vocação para ser apóstolo, né? Então agora nós vamos
falar sobre este homem convertido, né, que agora passa a ser um apóstolo, né, um servidor de perseguidor, ele passa agora a ser um servidor de Cristo para alcançar almas para o reino do Senhor. Nós vamos orar nesse momento pelos nossos dizimistas e ofertantes, nós vamos também orar pelo nosso irmão Renato, amado, tio da nossa irmã Rosana, né, que tem passado aí por momentos difíceis, né, com relação às cirurgias que ele vem sofrendo. Então vamos colocar o irmão Renato em oração, pedir a Deus que esteja abençoando, né, e transformando ali a vida dele, dando ele força, né, para continuar servindo o Senhor e estar fazendo parte da família do reino de Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero nesse momento te agradecer, Pai, pelos nossos dizimistas e ofertantes, por tudo aquilo que eles têm feito, Pai amado, Senhor, para nos ajudar, Senhor Deus, a conduzirmos a Tua obra. Pai, eu peço que o Senhor abençoe, eu peço que o Senhor abra as janelas do céu, que o Senhor possa derramar bênção sobre a vida dos Teus filhos, que o Senhor multiplique, Pai amado, sobre a vida dos Teus filhos, que o Senhor não deixe faltar o alimento, o sustento, o trabalho, Pai, para os Teus filhos, para que com alegria, Pai, eles possam glorificar o Teu santo nome. Pai, eu coloco diante do Senhor a vida do nosso irmão Renato, que o Senhor esteja abençoando ele, Pai. Que ele possa olhar, Pai amado, para o plano de salvação que o Senhor tem na vida dele, para que ele continue, Pai amado, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Livra ele, Pai amado, das dores, livra ele, Pai amado, do desconforto, Pai, dessa cirurgia que ele passou. E dê a ele força, Pai, através do Teu Espírito Santo. Por isso eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Quinta-feira nós teremos o nosso culto presencial. Sábado, os nossos jovens estarão reunidos a partir das 6 horas. Domingo, né, nós teremos o nosso culto das 9 às 11 e das 18 às 20 horas. Conto com vocês, né, e mais uma vez, agradeço a todos pelo trabalho que foi realizado no sábado com as nossas crianças. Amém? Erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Deus abençoe e até quinta, em nome de Jesus.